uma das obras mais amadas de todo o repertório do século XX, porém, uma das mais mal compreendidas. Hoje eu falo com vocês sobre Carmina Burana, obra do Carl Orff. Olá, eu sou o Lucas Speck, sejam muito bem-vindos ao Entre Ópera, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais e o nosso arroba é bem fácil, @entreopera, e eu te convido a nos seguir em todos os lugares, deixar sua curtida, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, porque isso influencia muito o nosso trabalho. Aproveito para dizer também que nós temos o nosso Clube do Livro da Ópera, onde nós falamos sobre títulos que têm a ver com musicologia, as obras de literatura que influenciam a ópera, vice-versa, e isso tudo está lá na barra de assinantes do nosso canal do Instagram. Neste momento nós estamos analisando Wagner Andrógeno, do Jean-Jacques Nattier, e vou dizer para vocês, tá uma jornada e tanto. Vai lá para você ficar sabendo de tudo. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma das obras mais mal compreendidas e, ao mesmo tempo, populares de todo o século XX, Carmina Burana, do Carl Orff. Falar dessa obra exige, antes de tudo, situá-la dentro de um quadro histórico mais amplo. Existe uma tendência recorrente nas artes em geral, mas em especial na música, de que em momentos de grande transformação surjam movimentos de reação. Algumas vezes esses movimentos vão ser conservadores. Eles vão assumir uma feição de tentar preservar ou pretender restaurar uma ordem que está ameaçada. Em outras, eles não vão querer se segurar ao que está no passado, mas vão tentar buscar uma via paralela, alternativa às linguagens daquele momento que parecem dominar a cena. Então, uma alternativa às linguagens de vanguarda. Em todos os casos, o que se percebe é uma tentativa de resposta, quando certos experimentalismos passam a parecer excessivos, ou mesmo quando uma tradição estética consolidada começa a dar sinais de esgotamento. E é importante notar que esses movimentos de reação, eles raramente são simples. Eles não são só um retorno ao passado. Na maior parte das vezes, eles também absorvem essas conquistas das correntes inovadoras, das correntes de vanguarda, dos quais elas se opõem. Então vira uma amálgama. E é exatamente por isso que elas também são, de alguma maneira, a sua forma, representativas do seu tempo. No caso da música ocidental, o século XX foi um grande laboratório dessa crise e dessa multiplicidade. O sistema tonal que havia sustentado por séculos a organização da linguagem musical europeia passa a revelar os seus limites diante das novas exigências expressivas. E a partir daí surgem direções distintas. Por exemplo, de um lado nós temos essa ideologia evolucionista do Schoenberg e de toda a segunda escola de Viena, com uma ruptura bastante radical com a tonalidade, e do outro nós temos algumas revoluções que foram promovidas, por exemplo, pelo Debussy, pelo Stravinsky, que também acabam abalando profundamente o sistema harmônico, mas à sua maneira, de forma rítmica e formal herdada do século XIX. Num extremo aparecem as tentativas de reorganização racional da linguagem. Em outro, experimentalismos cada vez mais ousados. Em um polo, construtos intelectuais rigorosos, e em outro, aproximações com materiais populares, folclóricos, arcaicos, extra-europeus. E nesse imenso colorido de possibilidades, torna-se frequente a procura em outros sistemas musicais, por exemplo, materiais expressivos alternativos. Alguns compositores voltam-se para a música tradicional das suas terras de origem, outros por uma música popular urbana, outros ainda por sonoridades antigas, ritualísticas, arcaicas, ou pelo menos imaginadas como tais. E é nesse horizonte que a obra do Carl Orff deve ser compreendida. O Orff nasceu em Munique, em 1895, oriundo de uma família da alta burguesia bávara. Eles tinham uma certa grana. A sua biografia, no entanto, é bastante controversa. Ao redor da sua figura pairam alguns aspectos polêmicos e nebulosos, especialmente no que diz respeito à relação com o regime nazista. O Orff nunca se filiou ao partido, mas ele também nunca se opôs abertamente a ele.
Ao longo do Terceiro Reich, a sua posição foi frequentemente percebida como ambígua, e essa ambiguidade passou a ditar mais tarde a recepção da sua obra, não tem como dividir. No caso de Carmina Burana, a situação foi ainda mais delicada, porque a peça acabou sendo apropriada, em certa medida, pela propaganda cultural do regime nazista. Houve publicações do período que a exaltaram como emblema de uma suposta cultura jovem alemã, o que contribuiu para o fortalecimento dos julgamentos acerca da postura do compositor. Vocês já ouviram aquela anedota que quem está em cima do muro fica achando que está dividido, mas o muro é do diabo? Tem isso, né? Ainda assim é preciso muita cautela. Muitas análises dedicaram mais energia a determinar o que a obra deveria significar ideologicamente do que compreender aquilo que de fato ela realiza enquanto criação musical. E isso, por vezes, obscureceu aspectos decisivos. A solidez estrutural da peça, a originalidade da sua linguagem, a eficácia da sua dramaturgia sonora e a singular capacidade de articular esses materiais que aparentemente são muito simples em uma construção de enorme força expressiva. Além de compositor, o Carl Orff foi também um importante pedagogo musical. E esse ponto é essencial e muitas vezes fica em segundo plano por causa da fama de Carmina Burana, né? Mas em 1925 ele fundou um centro de educação musical voltado sobretudo para crianças e para pessoas leigas, e ele desenvolveu aquilo que se tornaria conhecido quase que universalmente como Hofschulwerk, ou seja, o trabalho da escola Hof. Trata-se de um método, uma concepção pedagógica que entende a música não como algo separado da experiência humana concreta, mas uma prática ligada com o corpo, com a voz, com a fala, com o gesto, com o ritmo, com a dança, com o jogo. E para o Orff, a música, a palavra e o movimento não são esferas isoladas, mas elas são manifestações que integram a mesma energia expressiva. Daí que vem a sua ideia de música elemental, uma música que, longe de ser algo rudimentar no sentido empobrecido do termo, mas ela toca em estratos fundamentais da experiência humana. Esse aspecto pedagógico é extremamente importante para a gente entender a Carmina Burana, porque se há algo que define a escrita do Orff, não é, de forma alguma, a busca pela sofisticação harmônica nos moldes da vanguarda vienense, e nem a elaboração contrapontística, muito lógica, muito cerebral. O seu caminho é outro. Em vez de se lançar na construção de sistemas radicalmente novos, a partir da negação do passado recente, o Orff procura materiais expressivos em uma espécie de passado longínquo, obscuro, em grande parte irrecuperável. E o seu trabalho, ele não é nem arqueológico e nem etnográfico. Ele não realiza propriamente nenhuma pesquisa de campo como o Bartók, o Kodály, o Villa-Lobos. Tampouco ele se volta para o jazz, como fazem alguns como o Ravel. O que lhe interessa é um passado musical imaginário, já que ele não pode ser reconstituído literalmente. E, diante dessa impossibilidade, ele opta por uma recriação, por uma reimaginação. É isso que torna sua linguagem tão peculiar. O Orff não pretende reconstruir cientificamente a música da Antiguidade ou da Baixa Idade Média. O que ele faz é algo muito mais livre, mais artístico. Ele elabora, a partir da sua imaginação, uma intuição histórica, uma matéria-prima musical que procura sugerir algo de arcaico, ritual, coletivo, corporal. A isso ele associa diversas conquistas do século XX, e ele produz, a partir disso, uma escrita que, embora acessível, é profundamente singular. A fonte literária de Carmina Burana é um manuscrito medieval encontrado em Benedictboien, e o nome da obra vem justamente daí. Carmina é o plural latino de Carmen, que pode ser interpretado como poema, canto, verso. Então, Carmina são várias cançõezinhas, vários versinhos. Burana vai se remeter a Boien, o lugar onde o manuscrito foi encontrado. Esse manuscrito ele data do século XIII e ele reúne uma ampla coleção de poemas de caráter essencialmente secular, ou seja, não são sacros, né? São profanos. São textos de
qualidade literária bastante variada, mas o interesse histórico-cultural é bastante grande porque a gente vai encontrar neles sátiras, paródias litúrgicas, canções de amor, canções de taberna, reflexões sobre a sorte, né, a fortuna, a instabilidade da vida, os prazeres, o corpo, a primavera, o vinho, o desejo, o jogo, o sexo. A autoria da maior parte desses poemas é desconhecida e é bastante provável que o conjunto resulte da contribuição de vários autores de diversas origens. Além do latim medieval, aparecem também diversos vernáculos, como o alemão, o provençal, entre outros. O Off teve contato com esse material e, com base nele, com a ajuda de um aluno, ele realizou uma seleção bastante precisa. Em vez de musicar todos esses versos, ele fez uma seleção junto com esse aluno e ele escolheu apenas alguns poemas, concentrando-se, sobretudo, nos textos em latim e alemão medieval, embora tenha algo de provençal também. Carmina Burana foi composta em 1936 e estreou no ano seguinte, em junho do ano seguinte, na Ópera de Frankfurt. E foi uma versão encenada. Olha que curioso. Hoje, a Carmina Burana é facilmente posta nos palcos como uma cantata ou como um oratório, sem cena, figurino, dramaturgia, mas nasceu assim, enquanto várias outras peças que nasceram para ser apenas um oratório ou apenas uma cantata hoje são executadas em forma de ópera. Coisas da vida. A recepção foi calorosa. O próprio Off, entusiasmado, escreveu ao seu editor afirmando que tudo aquilo que ele havia composto antes podia ser destruído, que a vida composicional dele, verdadeira, começava ali agora. E a frase pode soar exagerada, mas ela revela o quanto ele percebia nessa cantata um ponto de virada. Décadas mais tarde, a peça conheceria também uma enorme difusão internacional. A estreia nova-iorquina aconteceu nos anos 50, no Carnegie Hall, e teve um super aparato coral e orquestral. E a partir de então, a obra se consolidou como uma das partituras coral-sinfônicas mais executadas do repertório do século XX. Agora segure-se na sua poltrona porque eu vou ler o subtítulo da obra. Canciones profane cantoribus et choris cantande comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. Ou seja, cantos profanos para solista e coro acompanhado por instrumentos e por imagens mágicas. Esse subtítulo ele é importante porque ele mostra que a obra não pode ser entendida apenas como uma música de concerto, no seu sentido estrito. Há sim nela uma vocação cênica, ritual e visualmente bastante forte. Ainda que frequentemente executada em forma de concerto, Carmina Burana traz em si um impulso teatral muito nítido. Em mais uma referência à obra de arte medieval, o Off pensa nessa obra como uma trilogia. Essa trilogia se chama Trionfi. Então, Carmina Burana vai estar ao lado de Catulle Carmina e o Trionfo de Afrodite. Mas, de longe, ela foi a que conquistou a maior projeção e hoje raramente se faz as duas outras partes desse tríptico. A sua estrutura organiza-se em 7 grandes seções temáticas, e a primeira e a última são enquadradas pelo famoso coro O Fortuna, que abre e encerra a obra. Entre esses dois polos, desenvolve-se seções ligadas à primavera, aos prados, à taberna, ao amor, e aí existe esse quadro final de exultação amorosa. Essa construção não é casual, ela permite que por trás de uma variedade de temas se mantenha um eixo unificador, que é o caráter instável da existência, a mutabilidade da sorte, a fragilidade dos desejos humanos e a consciência de que tudo o que se exalta também pode desaparecer. Do ponto de vista musical, é importante afastar uma expectativa equivocada. Carmina Burana não é uma obra cuja força resida principalmente na invenção harmônica. Aqueles que buscam nela o tipo de ousadia estrutural que nós associamos à vanguarda do século XX, ou a certos experimentalismos ali daquela época, talvez se decepcionem. E foi justamente isso que levou alguns críticos a desqualificá-la como muito simplória, superficial ou pouco audaciosa. Mas esse julgamento, ele parte de um critério bastante estreito, como se a história da música do século XX pudesse ser resumida a uma única ideia de progresso. A grande força de Carmina Burana está absolutamente em outro lugar. Antes de tudo, na dimensão rítmica. Poucas obras do repertório sinfônico coral do século XX trabalham o ritmo com tamanha eficácia física.
Em Off, o ritmo não é apenas um elemento organizador da superfície musical. Ele é uma energia motora, ele é um impulso corporal, ele é um apelo direto à fisiologia do ouvinte. A repetição, a acentuação incisiva, os ostinati, a pulsação vigorosa e a clareza dos ataques criam uma música que parece atingir o corpo mesmo antes de ela ser plenamente intelectualizada. Talvez esteja aí uma das razões centrais da sua popularidade. É uma música muito física, muito à flor da pele. A isso se soma a orquestração. O Off faz uso de uma massa sonora ampla e exuberante em que a percussão ocupa lugar de destaque. A presença insistente dos instrumentos de percussão, associada ao piano, associada aos recursos timbrísticos da orquestra, contribui para a criação de um universo sonoro de caráter ao mesmo tempo cerimonial e teatral. E absolutamente não se trata de uma orquestração ortodoxa, tá? No sentido tradicional. E justamente por isso ela impõe com tanta personalidade aquilo que ela quer dizer. Há nela algo de monumental, mas também algo de seco, de incisivo, de mineral. É uma música bastante concreta nesse sentido. No plano melódico, a escrita do Off, ele frequentemente se vale de contornos modais e de material bastante nítido. Em vez de linhas sinuosas e harmonicamente ambíguas, surgem perfis claros, memoráveis. O Off procura uma melodia que conserve a comunicabilidade imediata, sem abrir mão da singularidade. O mesmo vale para o tratamento vocal. Em Carmina Burana, convivem momentos de forte exigência para os solistas e trechos próximos da declamação, quase como ali numa fronteira entre cantar, dizer, rimar, ritmar. Tudo isso de forma bastante porosa. Novamente, a isso se relaciona a nova ideia de música elemental, uma música que em voz, palavra e gesto se encontra de maneira bastante orgânica. Outro aspecto decisivo é o trabalho coral. O Off combina de maneira extremamente eficaz o grande coro com um coro infantil, um coro masculino com solistas, criando contrastes de massa, de timbre, de caráter, coro feminino, coro masculino, coro infantil, todo mundo junto. Essa variedade contribui para a riqueza dramática da peça. Há momentos de exaltação, há outros de uma delicadeza quase ingênua, há outros de ironia, de sensualidade, de rusticidade. E o famoso O Fortuna, tão disseminado pela mídia que já se tornou um clichê, né, representa apenas uma face da obra. Quem conhece apenas esse coro inicial e final talvez imagine uma peça permanentemente grandiosa, apocalíptica, quando na verdade Carmina Burana é muito mais variada. Nela a gente encontra mudanças constantes de caráter, de andamento, combinações inesperadas, elasticidade rítmica, humor, lirismo, erotismo, teatralidade. E esse ponto é importante porque a popularização de O Fortuna em filmes, comerciais e espetáculos contribui ao mesmo tempo para a fama da obra e para um certo achatamento da sua imagem pública, uma fetichização. A peça se tornou amplamente conhecida, mas nem sempre profundamente escutada ou integralmente escutada, o que é pior. Muitos a conhecem pelo impacto imediato daquele coro, mas desconhecem a sua complexidade arquitetônica, a sua diversidade de climas expressivos, que é, para mim, onde está a delícia dessa obra. A crítica à obra também passou por aí. Alguns viram, na sua enorme popularidade, um sinal de insuficiência estética, como se ser acessível significasse necessariamente ser menor. Essa é uma crise teórica, né? Mas esse preconceito ignora um dado importante. Há obras que falam a um público amplo não por serem simplórias, mas porque encontram, com uma rara precisão, um ponto de contato entre sofisticação formal e comunicabilidade. E Carmina Burana pertence a esse grupo. A sua força não decorre da concessão, mas da concentração. O Off renuncia a certos tipos de complexidade para alcançar uma ordem outra no quesito intensidade. Talvez seja por isso que a obra continue tão viva, porque no fundo ela não fala apenas ao ouvido treinado, nem apenas ao intelecto analítico, mas ela fala também ao corpo, ao instinto rítmico, à memória coletiva do canto, ao fascínio pelo coro, pela cerimônia, pela repetição, pela alternância entre ordem e desmedida. E por trás disso tudo, permanece o tema central da fortuna,
A roda que gira, a alegria que passa, o desejo que se inflama e se dissolve, a esperança que se ergue para recordar da sua fragilidade e depois cair. Nesse sentido, Carmina Burana é profundamente representativa do século XX, ainda que não o seja pelo caminho mais óbvio. Ela não representa o seu tempo por aderir à vanguarda dominante, mas por responder, à sua maneira, às inquietações daquele mundo. A busca de novos materiais, o questionamento da tradição recente, a reimaginação do passado, a centralidade do corpo, o interesse pelo ritual, a fusão entre cena, música e palavra. É uma obra que parece arcaica e moderna ao mesmo tempo, e talvez é nisso que resida a sua boa fortuna.